Tá escutando? Bom dia, Vanderlei, tudo bem? Glória ao nome do Senhor. A rolinha, pombinha, fogo pagou. Vamos dar início então, Vanderlei? Tamo nós aqui já. Já é o suficiente, né, Vanderlei? Já tem confusão para mais de metro, nós dois juntos. Já dá boa conversa e boa prosa, né? Vamos começar o nosso TSD então. Querido Deus, obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, por estarmos vivos, bem, com saúde. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de estudarmos Tua Palavra. Fala conosco, ministra o nosso coração, ministra a nossa vida. Eu peço que o Senhor abençoe cada um que participar desse TSD no dia de hoje, seja ao vivo, seja depois, Senhor, com a mensagem gravada. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Muito bem. Bem-vinda, Rosângela, e quem mais estiver aí, que eu não sei quem que é que está aí, né? Bem-vinda. Uma pessoa aí pedindo para participar. O que tem aqui? Então, Marilena está... A Marilena deve ter apertado algum botão errado aí, Marilena. Bem-vinda, Marilena. Você deve ter apertado algum botão errado lá, você estava pedindo para participar aqui, para falar junto comigo. Mas se quiser, tá aqui, tá aberto aqui, né? Muito bem. Vamos então aqui ao... Bem-vindo, Valdemir. Bem-vindo. Bom, vamos aqui ao nosso TSD, vamos ao nosso texto, vamos à leitura do texto. Hoje nós estamos estudando o Salmo 119, um salmo bem comprido, né? E é o maior capítulo da Bíblia, vamos dizer assim. Ele é dividido pelas letras, em letras, né, do alfabeto hebraico. E hoje nós estamos na letra Samek, e ela vai do versículo 13 até do versículo 113 até o 120. Então aí pega a sua Bíblia. É muito importante essa parte do texto. É importante que a gente atente para ela, né? Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és meu abrigo, o meu escudo, e em tua palavra coloquei minha esperança. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa e viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os seus planos enganosos são inúteis. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Minha gargantinha tá raspando hoje, né? Esse salmista, desde o começo, você que tem me acompanhado aqui nos TSDs, você tem visto isso, ele leva muito a sério a questão de fazer a vontade de Deus. Ele está sempre batendo nisto com muita força, com muita constância, muita intensidade, dizendo que ele guarda os decretos, que ele guarda os mandamentos, que ele guarda os estatutos, que ele guarda os testemunhos. E ele vai então dizendo isto, e ele, na segunda-feira nós meditamos dizendo, onde ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos.
ele diz que ele tem uma caminhada longa e que ele precisa, e que ele vai até o fim, ele decide ir até o fim, e ele sabe que a bússola dele é a palavra de Deus. E aí ele entra nessa parte do Salmo, falando sobre os inconstantes. Quem são esses inconstantes? Aqueles que uma hora eles são crente, outra hora eles não são muito crente, não. Outra hora eles não querem muito fazer a vontade de Deus, vão fazer a minha vontade. Aquelas pessoas que elas não são firmes na decisão de servir e de seguir a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E ele aborrece essas pessoas, no sentido de, ele diz aqui, a minha tradução diz que ele odeia. Por quê? Porque essas pessoas são desestimuladoras, essas pessoas elas vão desestimulando outros, né? Então ele fala, eu odeio eles, mas eu amo a tua lei. Então assim, o amor é para com a lei e o ódio para com essa inconstância, porque essa inconstância judia muito do rebanho, judia muito das pessoas, coloca as pessoas em crise, coloca as pessoas em... porque às vezes as pessoas são inconstantes, não é porque elas estão em luta, elas são inconstantes porque elas não têm determinação, elas não querem assumir compromissos, elas não querem, porque você vê que o tempo todo ele está falando de comprometimento, ele está falando, eu me abrigo no Senhor, é na tua palavra que eu coloquei minha esperança. Quer dizer, essas pessoas vão se deixando assim, não está dando muito certo não, sabe? Pessoas que usam a Deus como se fosse uma gôndola de supermercado, né? Não encontrei a mercadoria que eu queria, né? Quando o crente passa por luta, ele se agarra a Deus, né? O crente verdadeiro, ele se agarra a Deus, ele não fica murmurando e dizendo que vai abandonar a Deus. Por que tem mais do que Deus? Me responda. O que tem do outro lado? Né? Se Deus não é suficiente, o que vai ser suficiente? O quê? Você vai para macumba? Você vai voltar para os ídolos? Os ídolos, pedaço de pau, pedaço de pedra, é isso que você vai fazer? Né? Esses dias atrás eu vi que um pastor se converteu ao catolicismo. Eu fiquei olhando para o testemunho, né? Colocando entre aspas o testemunho dele, ridículo. Ridículo, como que alguém abandona o Deus vivo para servir ídolos? Como que alguém encontrou a verdade em ídolos? Como que alguém pode olhar para um boneco de pau, de pedra e dizer, tem uma verdade na minha mão, isso aqui vai responder minhas orações, né? Como? É uma estupidez, né? Lembra do bezerro de ouro? Alguns estão levantando bezerros de ouro, né? Nas suas vidas. E é isso do que o salmista está falando, de gente que não coloca a sua esperança em Deus, vai assim, hoje não estou legal, as coisas não estão bem, né? Eu queria saber uma pessoa que está 100% do tempo. Não existe. Então, ele está falando, afaste-se de mim os que praticam o mal, quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Lembra que ele falou dos inconstantes. Inconstantes, então, aqui, no primeiro, aqueles que não colocam a sua esperança em Deus, às vezes colocam, às vezes não colocam, são inconstantes. Outros, agora, ele fala da maldade. Então, outros que resolvem fazer o que é certo, resolvem agir com bondade, porque Deus manda, mas quando precisa, na concepção dele, quando Deus não funciona, ele vai na maldade mesmo, ele é maldoso com as pessoas. A gente não pode se deixar levar por essas pessoas, e ele está dizendo, eu odeio essas pessoas que uma hora elas são boas, outra hora elas são más, são maldosas, agem com maldade com as outras pessoas, né? Ele fala, eu quero obedecer aos mandamentos de Deus. Sustenta-me, verso 116, sustenta-me segundo as tuas promessas. Nós estamos no Salmo 119, eu estou lendo o verso 116 agora. Sustenta-me segundo as tuas promessas e viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Quer dizer, eu estou no meio de toda essa guerra, Deus, e a tendência é eu me frustrar.
Eu não quero ficar frustrado, eu não quero ter uma esperança frustrada, me ajuda. Essa é uma oração que nós devemos fazer constantemente. Pedir ajuda para Deus para que nós, sabe, não apaguemos, a chama da fé não se apague em nós. Amém? Então assim, coloca isso diante de Deus, sempre. Deus, me ajuda com minha fé, me dá mais convicções, me dá mais amor pelo Senhor, pela tua obra, pela tua causa, pela tua palavra. Vai pedindo a Deus isto. Coloque isto em oração diante do Senhor, porque nós precisamos do Senhor, porque muitas vezes estamos fracos, mas nós não podemos ser inconstantes, né? Quando eu estou fraco, eu vou desistir. Não, eu vou me agarrar, eu vou me apegar ao Senhor. Amém? É disso que o salmista está falando. Ele está falando, não deixa com que eu me frustre, porque eles abandonam, eles deixam para lá, depois eles voltam, para eles está tudo bem, eles vão, voltam, está tudo certo. Senhor, eu não quero que seja assim na minha vida. Ampara-me e estarei seguro, sempre estarei atento aos teus decretos. Quer dizer, você vê que é um salmista que não está falando isto a partir de uma situação fácil, ele está falando isso a partir de uma guerra, de uma batalha que ele está vivendo. E ele está assim, ele está naquela situação que ele está se vendo próximo daqueles de uma atitude próxima daqueles que ele sempre odiou, sempre rejeitou. É alguém que está quase odiando a si mesmo. Como que eu posso pensar em desistir? Como que eu posso pensar em me desviar? Como que eu posso pensar em ser maldoso? Não posso. Eu amo o Senhor, eu quero fazer aquilo que Deus manda. Eu vou odiar isto sempre. Eu determinei no meu coração, isso não faz parte da minha vida. Então ele pede o amparo do Senhor. Por quê? Verso 18. Tu rejeitas todos os que se desviam dos seus decretos. Lembra dos inconstantes? Pois os seus planos enganosos são inúteis. Quer dizer, Senhor, eu estou vendo, essa gente está indo para o lado errado e estão assim na inutilidade dos seus pensamentos. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente vê uma pessoa que se desviou, não vai mais na igreja, não fala mais em Deus, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca, não quer, não tem compromisso com os decretos de Deus, com a verdade da palavra. Pessoas que antes andavam bem, agora já vão, né, vão andando distantes, mas parece, num primeiro momento, a gente olha, e é sempre assim, né? Na casa do outro parece que as coisas vão melhor, comida do outro parece melhor, a vida do outro parece melhor, parece que ele prospera mais. Então a gente tem a tendência de fazer um juízo de valor do que o outro está vivendo a partir de uma coisa falsa. E o Senhor está dizendo para a gente aqui, o salmista está mostrando que ele não quer fazer isso. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos tomar ventilador a noite inteira. Precisamos tomar muito cuidado com isso, de nós começarmos a desanimar, porque estamos olhando para os outros e parece que os outros estão se dando bem e a gente está se dando mal. Nós temos fé no Senhor, nós temos fé na palavra, nós temos fé no compromisso que Deus tem conosco. Deus sustenta esse passarinho que está cantando agora. Quanto que vale um passarinho desse? Você não vale mais? É isso que a Bíblia diz, que o Senhor diz lá em Mateus, né? O Senhor Jesus no Sermão do Monte, ele diz, vocês não valem mais que os pássaros, que hoje estão aí, amanhã não estão mais, um passarinho desse dura quanto tempo? Vocês valem mais do que isso para mim, eu morri por vocês. Jesus morreu por você, meu irmão, minha irmã, morreu por mim, por que eu vou desistir? Então, cuidado, porque as conversas, a influência, né, podem acabar desviando os nossos passos do Senhor, nos desanimando. E a palavra diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse tempo que temos aqui é um tempo de prova, é um tempo de peneira, é um tempo que vai dizer quem vai e quem fica, né? Então eu e você precisamos estar atentos, e precisamos ser tenazes na nossa decisão,
Tem coisas, irmãos, que a gente tem que se afastar. Tem pessoas que não dá para seguir com elas mais. Elas estão seguindo para o lado errado. Por isso que ele está falando, eu odeio os que são inconstantes. E essa inconstância vai na questão de colocar a esperança na palavra de Deus, de nos tornarmos maldosos, né? Ora maldosos, ora não. Quer dizer, ele falou, eu quero obedecer, né? Verso de número 15, eu quero obedecer, então me sustenta, não deixa com que eu me frustre. Ele está em oração, ele está confiando que falando com Deus, as coisas vão mudar. Irmãos, eu tenho experiências profundas nesse sentido, de ver as coisas mudarem na minha vida, porque eu fui lá para Deus e fui honesto com Deus. Deus, eu não estou aguentando. Deus, eu preciso de fé. Deus, eu tô com dúvidas. Quantas dúvidas pairam na nossa cabeça? Agora, não é por isso que nós vamos nos desviar. Não é por isso que a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Né? Então, tem pessoas que estão se acomodando àquilo que vai mantendo elas no desvio. Elas ficam acomodadas ali naquela posição. E o que acontece? Depois não conseguem se levantar mais. Né? Então, ele fala, tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos. Deus rejeita, Deus não quer mais. Esse negócio de, não quero, hoje não dá, eu tô chateado, eu tô magoado, eu tô ferido. Falaram assim pra mim, você vê, a pessoa pensa assim, falaram pra mim tal coisa, eu vi tal coisa e agora eu vou me afastar. Você está se afastando de Deus, meu querido, por causa de uma coisa que você viu, por causa de uma pessoa. Quão débil é essa fé, né? Esse compromisso, na verdade, né? Que muitas pessoas depois disso falam assim, não, eu continuo crente, eu continuo servindo a Deus. Continuo servindo a Deus como? Né? Não fica em casa? Como? Não dá, irmão. A palavra diz que a gente não pode deixar de congregar. É uma ordem de Deus o congregar, o estar junto, o viver em comunidade, porque Deus é uma comunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, já é o exemplo para nós. Deus, apesar de ser um, ele vive em comunidade. Você vive em comunidade. Você é corpo, alma e espírito. Quando um desses resolve fraquejar, o que acontece com você? Quando o teu corpo fica doente, o que acontece com a tua mente? Quando tua mente fica confusa, o que acontece com o teu corpo? Quando você começa a ter medo, o que acontece com o teu corpo? Não tem nem apetite, nada. São elos da tua vida, né? que quando se arrebentam ou quando fraquejam, né? tornam a tua vida miserável. E Satanás sabe que se o teu espírito fraquejar, a tua alma e o teu corpo, eles vão ser comprometidos também. E às vezes, irmãos, a gente não se apercebe de que aquela momentânea sensação, aquela momentânea situação de euforia, de alegria, na verdade é um sintoma de destruição. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ser mais atentos ao que está acontecendo conosco mesmo. Então Deus é comunidade, você é uma comunidade em si, e Deus quer que você viva em comunidade. Por que é importante viver com gente que às vezes nos desagradam? Porque assim, tem um pessoal que é chato pra caramba, né? E alguns deles estão dentro da igreja. Eu sou um deles. De vez em quando o sermão espada, né? Longo e chato, né? Então, mas por quê? Porque o Senhor está treinando você. O Senhor está treinando as suas emoções, o Senhor está te talhando para você ser melhor. Se você foge daquilo que gera conflito em você, você nunca vai crescer. Você nunca vai crescer. Então, tem que enfrentar, né? Tem que estar no meio da comunidade.
Olha só o que ele fala no verso 19. Tu destróis como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Quer dizer, não adianta viver como ímpio. Vai se lascar. Vai ter problema. Então o que ele fala? Eu prefiro amar o Senhor. Tem gente que prefere o mundo, tem gente que prefere outras coisas. É isso que ele está falando desde o começo, são inconstantes. Eles preferem o Senhor e preferem o mundo, mas não estão percebendo que eles vão ser destruídos com os ímpios. Então eu prefiro amar o Senhor. Entre uma coisa e outra, eu fico com o Senhor. Se eu tenho que decidir, é pelo Senhor. Se eu tenho que tomar uma decisão, é pelos teus estatutos. Irmão, sempre é difícil, meu irmão. Nunca é fácil. O caminho de Deus é estreito. O caminho da vida é apertado. Não tem facilidade. Por isso que muita gente se sente mais confortável em abandonar. O caminho largo é mais fácil. É mais confortável. Viver no caminho largo aqui é mais confortável. E olha que às vezes o resultado já é duro aqui mesmo. Mas entre andar no aperto, né, na lixa de Deus, né, Deus vai lixando o cara, tirando toda a imperfeição, né, nos tornando pedras polidas, lindas, belas, maravilhosas. Entre isto e viver como pedra bruta, tem gente que prefere viver como pedra bruta, porque não tem que enfrentar o fogo da purificação. Não tem que enfrentar as lutas do vitorioso. Não tem que enfrentar os apertos do depurado. Não tem. Mas nós preferimos o Senhor. Por isso que ele fala, porque assim, ó, o que é um refúgio? Pensa no óleo, né? no azeite. Como que se faz azeite da azeitona? Espremendo. Espremendo, 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 espremendo. O que sobra? Sobra o bagaço, sobra o refúgio. E ele está dizendo assim, você que fica do lado de fora, né, que não vira azeite, vai ser rejeitado por Deus. Você tem que mergulhar de cabeça, meu irmão, nós não temos saída. Nós não temos saída. E sabe o que está faltando na nossa geração? Neste momento da história, está faltando temor, está faltando comprometimento, está faltando sabedoria. Não vai dar certo. Põe na tua cabeça uma coisa, o caminho confortável não leva para um bom lugar. Ele vai levar à morte. Vai ser difícil. Lá no final, o resultado final é muito difícil. É muito difícil. Na verdade, ele vai ser penoso, vai ser uma pena eterna de perdição e de destruição. E, infelizmente, muitos estão optando por esse caminho. Então ele fala, olha, quando eu escuto os decretos de Deus, eu estremeço. Eu fico cheio de temor diante da palavra de Deus, diante das ordenanças de Deus. E é assim que uma pessoa sensata deve ficar. Porque é sério demais, nós somos muito pequenos e Deus muito grande. Os decretos de Deus são muito sérios e nós somos ridículos perto daquilo que Deus é. Nós somos infames. Mas Deus nos pega, nos purifica, nos limpa, nos trata, nos coloca numa posição de honra. Então, meu amado, minha amada, coloca no teu coração, eu não quero ser inconstante. Tem um outro texto de Paulo que diz assim, para a gente repreender aqueles que são ociosos na obra de Deus, aqueles que estão sem fazer nada, só estão sentando nas cadeiras da igreja, né? E aqui está falando daqueles que nem nas cadeiras da igreja estão, já deixaram a ociosidade pela inconstância. Agora vão e não vão, e outros já não vão mais. Porque tudo começa assim, né? Você vai tirando a brasa do braseiro, vai tirando a brasa do braseiro, vai tirando a brasa do braseiro, e a hora que ela termina de ser puxada, ela já está cinza, já está virando cinza, já não presta mais para nada. Então,
Não se deixe fazer isto. Peça para o Senhor, me jogue no braseiro, Senhor, eu quero o fogo do Senhor, eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tô cheio de incredulidade, eu estou cheio de fraqueza, eu estou cheio de problemas, mas me ajuda, Senhor, me socorre, não deixa eu me frustrar, porque a minha esperança é o Senhor. Fazer o que o Senhor manda é o meu prazer. Faz isso, meu irmão, busca Deus, porque Deus te dará a bênção, porque Deus tem prazer em gente que determina no seu coração fazer a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que cada um de nós tenha no seu coração fazer a vontade de Deus o tempo todo, todo o tempo, em nome de Jesus. Então, você está fraco? Sabe, cerra os dentes, eu vou fazer, e acabou. Toma tenência, né? Vai lá, toma ânimo, toma decisão firme e vai em frente, em nome de Jesus. E Deus é contigo. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este TSD. Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça aqueles que estão fracos, anime os desanimados, alerte os inconstantes e os ociosos, Senhor, que o Senhor os esprema, e aqueles, Senhor, que estão em dúvida, em luta, Senhor, dá convicções, dá fé, aqueles que estão com medo, Senhor, dá a plena certeza do Teu amor, da Tua graça, aperfeiçoa-os no amor. Senhor, aqueles que estão, Senhor, vivendo algum momento difícil na sua saúde, Senhor, eu vi a Diva colocar aí um pedido de oração por causa de dores nas costas, que o Senhor seja com ela, que o Senhor a abençoe, que o Senhor tire todo o mal que está vindo contra ela. Senhor, eu peço que o Senhor livre ela de todo o mal, Senhor, e que o Senhor dê a ela a graça de ser liberta dessas dores, e nós ordenamos, dores vão embora em nome de Jesus, doença vai embora em nome de Jesus, seja na vida de qualquer um que aqui está, que o Senhor coloque a tua mão e que o Senhor ajude, que o Senhor não deixe com que a fé de ninguém aqui seja frustrada. Eu sei que não será, porque a fé, a genuína fé está baseada na verdade. Então, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe e que você tenha um ótimo restante de semana. Amém? Até mais. Todo dia às 11 horas. Todo dia às 11. Se tivermos uma mudança, a gente coloca aí o horário que vai ser mudado. Ontem tivemos uma reunião, muitos de vocês perderam, maravilhosa, com o pastor Viana, psicólogo, um homem de Deus, trouxe uma palavra tremenda, né, sobre temperamentos, como lidar com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Você perdeu. Agora, terça que vem, nós vamos, às 19h30, lá no Gruta, na sede da Zona Sul, nós vamos estar com a doutora Andréa Chimizo. Ela é psiquiatra, essa que está meio doidão aí, vai que ela já receita aí um veneninho para você. Brincadeira. Não, mas ela é uma mulher de Deus, uma mulher séria, uma profissional fantástica, e não tem gravado, tá? O pessoal está perguntando, não estou gravando justamente porque tem gente que está preferindo ficar em casa, e isso não é coisa que deve acontecer. Você, Elaine, eu sei que você está com uma situação bem difícil, e a nossa oração é para que Deus esteja restaurando. A Elaine passou por um acidente muito sério, está sofrendo dores, né? Está ainda com suspeita de ter algumas fraturas no punho, no braço. Tudo isso tira a gente né? Mexe com a nossa estabilidade, né? É verdade. Mas na próxima, se você não puder ir, eu vou ver se a gente grava para mandar para você, tá bom? Muito bem. A doutora Andréa Chimizo, ela vai falar sobre inteligência emocional. E isso é importantíssimo, porque as nossas ações, reações, atitudes, as nossas decisões, o nosso comportamento, os nossos hábitos têm muito a ver com
a nossa inteligência, mas não a cognitiva, não do que sabemos, do que conhecemos, do que aprendemos na faculdade, tem a ver com com as nossas emoções, como que a gente aprendeu a lidar com as emoções. E às vezes a gente pensa que lida bem e não lida, a gente só põe para baixo do tapete. Muito bem, terça-feira que vem, 19h30. Agora, domingo de manhã, culto, estarei lá com vocês para a palavra de Deus. Domingo à noite, culto. Domingo de manhã nós temos culto na sede, na Doutor Manhães, ali perto dos bancários do SESI. Nós temos no Marajó, ali quando você entra, sai da estrada na frente da Furgobem, você dá de cara com o templo ali da celebração do Marajó. E no Maracá, quando você entra no Maracá, que você faz a rotatóriazinha para pegar a avenida, você pega a primeira esquerda, na segunda quadra ali, não, na primeira quadra, no final da primeira quadra, de costa para aquela seringueira grandona lá, tá o nosso templo ali também da celebração do Maracá. Amém? Esteja orando pela nossa liderança, né? Vocês viram, o pastor Lívio passou uma dificuldade ali domingo, o Gerson também está muito cansado, o pastor Guedes está cansado, eu tirei férias só reio nas costas, né? Foi virose, depois gripe, depois alguns problemas médicos, e Satanás tenta nos cansar para a gente não dar o melhor para vocês, mas nós queremos, para as ovelhas, né? Mas nós queremos dar o melhor para as nossas ovelhas. Que Deus abençoe a todos, ore por nós, né? Para que nos seja dada no abrir da boca a palavra com convicção, com força mesmo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, um bom dia.